grande expectativa de que tudo que Jesus falava se cumpriria, ele sendo o rei dos reis, o Senhor dos senhores, também seria o rei dos judeus, e portanto os discípulos teriam um lugar muito privilegiado dentro do Império Romano, ou seja, destruiriam o Império de Roma, assumiriam o poder, e os discípulos seriam então contados entre os poderosos da terra. Isso não se consumou, porque o rei dos reis e o Senhor dos senhores havia sido morto, e agora está sepultado dentro de um túmulo frio e totalmente selado. Essa situação trouxe nos discípulos aquela desesperança, expectativa frustrada. Você lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Estão voltando dizendo, esse já é o terceiro dia desde que ele falou essas coisas, e até agora nada aconteceu e nada se realizou. Então, a gente está agora olhando para um contexto muito interessante, muito especial, que mostra que os discípulos estão mortos. Mortos? Não. Jesus está morto, mas as suas esperanças mortas também. Porque junto com Jesus, eles sepultaram as esperanças, as expectativas, os sonhos, os projetos. Então agora, dentro daquela sala trancafiada, eles estão trancando também todos os seus projetos, suas vidas, seus sonhos. Mas não só isso. Além das portas trancadas, o que impera e reina entre eles é o medo. O que havia naquele momento é uma ameaça impressionante dos judeus contra os discípulos, porque eles mataram Jesus e agora estavam procurando aqueles que fossem adeptos da nova ideia ou da filosofia que Jesus havia sido responsável por espalhar naquele período. Como uma pandemia, as ideias de Jesus começaram a contaminar várias pessoas, e o epicentro de tudo isso eram os seus discípulos que haviam caminhado com ele 3 anos e meio. Então os judeus crucificaram Jesus e agora dizem, vamos crucificar também os seus adeptos, os seus discípulos, porque eles também podem levar essas ideias à frente, e se a gente matou o portador das ideias, nós precisamos reprimir, oprimir e silenciar aqueles que também receberam essas ideias e estão engravidados dos projetos desse Cristo que foi crucificado e morto. Essa era a ideia dos judeus. Aqueles que eles não matassem, eles perseguiriam. Aqueles que eles não perseguissem, eles poderiam silenciar de alguma maneira, reprimir e oprimir. Então o contexto é dos mais graves. Sonhos despedaçados, esperanças frustradas, medo de serem assassinados, medo de serem perseguidos, medo de serem totalmente destruídos, e agora a situação é essa, portas trancadas. E aí eu queria perguntar para você essa noite nesse lugar aqui, qual é a sensação que você tem, que você experimenta, de que as portas estão trancadas na sua vida? Qual é a ameaça real que você vive? O que te trouxe até as portas ficarem trancadas? Porque você vai convir comigo e vai ser convencido pelo Espírito Santo de que nós não estamos falando de pandemia agora. Nós estamos falando de portas fechadas há anos, há décadas, há meses. A pandemia só agravou essa situação, a pandemia só trouxe um agravamento dos seus pensamentos em relação a isso, mas a sua vida tem sido trancada, aprisionada, tem sido paralisada há muito tempo antes da pandemia. Vamos falar sobre relações interpessoais, vamos falar sobre relações profissionais, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre vida espiritual, Quais áreas da sua vida estão trancafiadas, desprotegidas, impedidas de progredirem, que você colocou e selou e disse, eu não quero que isso seja exposto a ninguém, eu tenho medo dessas circunstâncias, e você trancou. Quantos sonhos, eu estou falando ao seu coração agora, quantos sonhos aprisionados, quantos projetos não elaborados e não concretizados, quantas expectativas frustradas, coisas que você falava, agora vai, e destruiu. Coisa que você falava, agora acontece, e nunca se concretizou. E aí a ameaça das circunstâncias, a ameaça financeira, a ameaça da traição, a ameaça do abandono, a ameaça da rejeição, a ameaça da falência, a ameaça da saúde. Quantas ameaças cercando a sua vida, e você diz, opa, é melhor trancar as portas. E agora você está aí nessa situação, trancada, aprisionado dentro de um contexto que traz tanto temor e tanta angústia. Por isso que eu quero mergulhar com você nesse texto agora e descobrir o que os discípulos experimentaram, como eles viveram com isso e como eles saíram disso, porque a palavra essa noite não é apenas o que você experimenta, mas como você livra disso. Então, o texto é de João, capítulo de número 20, o versículo de número 19 até 21. Você que chegou agora pela internet, que nós conseguimos a conexão com você, perdão pelo atraso, as crianças vão ouvir a tia Jujuba assim que terminar a nossa celebração, mas você que está na sua casa é João, capítulo 20, versículo 19 a 21, e a lição que eu aprendo desse texto é essa. Em primeiro lugar, a gente tem um ambiente. Qual é o ambiente que os discípulos vivem?
Vamos lá? O primeiro experimento que eles têm desse ambiente é o medo. Medo. Eles estavam com medo de quem? Dos judeus. Por quê? Porque os judeus estavam procurando oprimi-los e de alguma maneira silenciá-los. E o medo lá fora era real? Era real. Mas o medo ao ponto de se trancafiar dentro de uma sala era necessário? Talvez não. Tanto não era necessário que Jesus precisou entrar no meio da sala e falar: paz seja convosco, queridos. Esse não é o lugar de vocês. Esse não é o projeto de igreja que eu tenho para vocês. O projeto de igreja é que vocês vão a Samaria, Judeia, vocês vão aos confins da terra, mas não que vocês fiquem dentro de uma sala trancafiados. Medo. Só que uma coisa interessante é que o medo desnecessário sempre surge de um medo necessário. O medo desnecessário, ele se alimenta de um medo real e transforma esse medo real em uma necessidade constante de a gente ficar aprisionado nele. Bom, se você não está entendendo, deixa eu explicar melhor. Todo medo, ele tem uma causa, só que nem sempre as suas consequências e o seu desenvolvimento é real. Um exemplo que eu posso lhe dar é aquela esposa que tem um marido decente, íntegro, santo, um homem de Deus, fiel, e ela tem medo. Como toda pessoa, como todo relacionamento, aquela insegurança, que pode vir um momento onde a tentação chegue, a traição chegue. Então, de repente, esse medo que é real e que existe em todas as famílias e que está em toda a sociedade disseminado, o medo da não fidelidade diante da decadência moral da nossa sociedade, diante das facilidades digitais e até mesmo físicas de uma relação extraconjugal. Aquela mulher com um medo natural começa agora a desenvolver um medo doentio. O medo é real, só que ele acabou agora se desenvolvendo para ir descambando para um lado desnecessário. E agora ela começa a monitorar as redes sociais do marido a todo tempo. Agora ela começa a cheirar a roupa quando ele chega em casa. Agora ela começa a desconfiar aonde ele está indo. Agora ela começa a fazer algumas armadilhas para tentar pegá-lo. E o marido começa a se sentir mais desconfortável. E o casamento começa a entrar numa crise. E o marido diz que as coisas já não são como era antes. E ela fala: está vendo, você está me traindo. Ou seja, um medo real acabou se desenvolvendo para algo irreal que acabou afetando diretamente a sua relação conjugal. Um exemplo disso, um casal que eu atendi há pouco tempo atrás, eles tinham desejo de engravidar e não conseguiam, e eles chegaram no gabinete dizendo: olha, pastor, nosso relacionamento está a um fio de se acabar. Eu disse: por quê? Eles disseram: porque nós não podemos ter filhos. Eu falei: desde quando não ter filho é situação para uma separação? E ele disse para mim: pastor, é o seguinte, eu estou me sentindo menos homem, parece que minha esposa está me cobrando o tempo todo, as nossas relações sexuais têm que ser sempre no dia da fertilidade, para ver se o negócio vai acontecer, e não acontece, eu me sinto cada vez mais despreparado, e eu sinto que a nossa relação está se esfriando. Ou seja, o medo de não serem pais estava afetando diretamente a questão da saúde conjugal. O medo era real, a questão de não poder ser pai, a questão de não poder ter filhos, estava ali, pode ser que eles nunca sejam. Mas o fato é que isso se desenvolveu para uma outra área e começou a assumir proporções desnecessárias. Os discípulos estavam trancados dentro de 4 paredes, de um medo real, só que agora se tornou um monstro. Não vamos sair daqui, porque senão o mundo pode desabar contra nós. Quantos de nós não vivemos assim? Quantos de nós não criamos medos que nunca vão acontecer na nossa vida e ficamos presos, atarracados neles, grudados neles, achando que isso pode de alguma maneira nos afetar? É como aquele homem que faliu quando era criança, ou melhor, ele não faliu, seu pai faliu, e ele experimentou grandes privações na sua vida. Como criança ele não teve muitas coisas, e experimentou a falência do seu pai. E hoje, ele não é apenas pai, ele é avô, e ele ainda está preso naquele passado, ainda está preso naquele lugar, ainda tentando de alguma maneira se trancafiar naquilo, tentando se proteger hoje para que não aconteça com seus filhos ou com seus netos o que aconteceu a ele como criança. É gente que criou um medo desnecessário. Medo todos nós temos, o problema é o volume que nós damos a ele. 99% das nossas inseguranças e das nossas ansiedades nunca acontece. Aliás, está aqui, a ansiedade é uma que é alimentada pelo medo. O medo de perder dinheiro, o medo de perder o relacionamento, o medo dos filhos não crescerem, o medo de não ver a coisa acontecer, o medo. A ansiedade se alimenta do medo desnecessário. E 99% das causas das ansiedades nossas nunca acontecem. 99%, o medo de ser mandado embora não chega, o medo de ficar para a titia não acontece, o medo de não ter trabalho não acontece, o medo de não se formar não acontece, o medo de pegar coronavírus não acontece, o medo e não acontece. 99% das coisas que nós queremos nunca acontecem. E o que a gente vai fazer com isso?
é aprender a lidar, é aprender a se resolver com ele. Em 2012 eu tive uma experiência onde eu fui aconselhado por uma pessoa que não tinha formação na área, mas me aconselhou de uma maneira fantástica. Em 2012 nós tivemos a experiência do assalto, e a minha esposa entrou em casa com criminosos com arma na cabeça e tal, e o assalto foi às 18h15, 6h15 da tarde, o horário estava escurecendo em Dourados. E aí na semana seguinte ao assalto eu não conseguia tirar o carro da garagem. Eu entrava no carro, a mão suava, a perna tremia, ataque cardíaco. Eu falava assim, agora esse horário da noite, não é possível, vai abrir o portão, vai entrar um monte de bandido em casa, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. E eu comecei a gerar um pânico. E comecei a desenvolver essa síndrome em mim. Todos os dias, no final da tarde, ao cair do sol, eu começava a ter uma crise de ansiedade em relação àquilo que eu vivi, aquele trauma, aquela experiência. Um dia eu estava em casa dizendo para o meu amigo, desabafando, dizendo, rapaz, eu estou já vendo como é que eu vou mudar a minha rotina, porque é o horário que eu vou no culto, eu já estou indo a pé para a igreja, com medo de tirar o carro da garagem. E ele falou, pastor, você precisa sair lá fora, né? Você precisa ficar lá fora e olhar como as coisas acontecem. Enfrente o seu medo. Esse medo não existe, pastor. Aconteceu, foi uma fatalidade. Poderia ser evitado? Talvez não. Mas o fato é que o mundo não é assim, pastor. Há insegurança, há um medo, mas ele não é desse jeito que a hora que você abrir o portão vai entrar gente te roubar. E eu fiz o que ele me aconselhou, e no primeiro dia não foi fácil, a perna tremia, a mão suava, o coração disparava. O segundo dia também não, o terceiro dia as coisas começaram a amenizar, porque eu comecei a perceber as pessoas. 6h15 da tarde, lá estava eu na frente da minha casa, olhando e ficando lá observando. Passava uma jovem com seu iPhone, rolando a tela do seu celular, vendo as redes sociais, um outro casal passeando com o cachorro, uma família andando de bicicleta com os filhos, um mundo acontecendo e eu trancado dentro da minha casa com medo de ser assaltado. O medo continuou sendo real nas semanas seguintes, mas agora ele não se avolumou ao ponto de eu trancar o portão da minha casa e falar, não quero sair mais. É o que as crises de ansiedade, é que a síndrome do pânico, é o que nós estamos desenvolvendo nos nossos dias, medos que não existem, que nós criamos na nossa mente. E gente saudável, que nunca precisou de uma terapia, ou que nunca precisou de uma medicação, está também desenvolvendo isso no seu coração, medos desnecessários, assim como os discípulos trancando portas importantes, dizendo, não entre aqui porque eu estou me protegendo. Porque se o medo vem e ele não é real, e eu começo a me alimentar da sua ilusão, o próximo passo é me trancar para todos os projetos externos. Eu me tranco para os relacionamentos, eu me fecho para as pessoas, eu me fecho para Deus, eu me fecho para as projeções pessoais, eu me fecho para os sonhos, eu vou começando a dar passos para trás, passos para trás, passos para trás, e eu começo então a renegar toda a minha vida em função do meu medo, para me sentir um pouquinho mais protegido. Então se o medo ele se encaminha para aquele lado, eu vou para aquele outro, não confronto direto, aí é o tranca, é a tranca, é o cadeado, o isolamento, a fuga, a evasão da realidade, a gente começa a se proteger de todo jeito, aquela conversa que precisa ter nunca acontece com a esposa, com o marido, com os filhos, aquela atitude que precisa ter nunca acontece, continuamos ainda com aqueles maus hábitos, com aqueles maus pensamentos, com aquelas más práticas, continuamos ainda vivendo uma vida miserável, porque eu me recuso a encarar o meu medo. Eu prefiro trancar as portas. E quanto tempo os discípulos ficaram? 3 dias trancados ali. E quantos dias você tem estado trancado no seu trauma? Quanto tempo você tem estado trancado numa vida que não lhe pertence, num projeto que não é de Deus para você? Passa ano, entra ano, vem dia e as coisas continuam como estão, porque as portas estão trancadas. As portas estão impedidas de você viver algo melhor de Deus. Quanto tempo vivendo a mesma coisa, e o tempo não passa, as coisas não mudam. Você viu como é que os discípulos estavam? Eles estavam no domingo à tarde, esperando que as coisas mudassem. 3 dias e nada acontecia. 3 dias de silêncio absoluto. Jesus estava morto. Aquilo era uma espera angustiante. Eu pergunto para você, e também pergunto para mim, e para você que está na internet também, pergunto, quanto tempo a gente tem esperado por uma mudança na nossa vida? Quanto tempo a gente tem esperado para as coisas acontecerem e não acontece? O que gera no nosso coração? Angústia, medo, mas o principal, gera trancas. E nós precisamos de alguma maneira lidar com elas. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar aqui essa noite. Uma maravilhosa notícia é que você não precisa lidar com elas. Você não precisa resolvê-las. Porque quem vai resolver isso para você essa noite é a experiência. O ambiente é esse, medo e trancas, mas a experiência é a experiência com Jesus. O texto diz, Jesus entrou, olha esse verbo, Jesus entrou e se pôs no meio deles e disse-lhes, a paz seja com vocês.
na sua tranca, na sua sala fechada, no seu quarto escuro, no seu porão solitário, quem pode entrar lá é Jesus. Ele não respeita obstáculos, Ele não respeita trancas, Ele não respeita cadeados. Ele diz: eu posso entrar aonde você fecha, eu posso chegar aonde você evita, porque o Salmo 139 diz: se eu subo no mais alto, lá o Senhor está. Se eu armo a minha cama lá no Hades, ou entre os mortos, o Senhor está também. Se eu pego as asas da alvorada e vou até os confins da terra, lá o Senhor está também. Para onde me ausentarei da tua presença? Nós não podemos fugir da presença de Deus. Não importa o quadro que você esteja, não importa o nível de trancas que você colocou no seu coração, não importa as experiências do seu passado, o fato é que Jesus pode romper todas as barreiras, Ele pode romper todos os grilhões, Ele pode quebrar todos os muros que foram levantados. Ele pode fazer isso por você, Ele pode fazer isso por mim, Ele pode fazer isso pela nossa história. Os discípulos trancados foram transformados quando Jesus entrou. Mas não só isso, quando Jesus entra, Ele faz o quê? Ele se coloca no meio deles. Bom, essa é a diferença do Deus do gnosticismo. O Deus do gnosticismo que as pessoas dizem por aí, que falam: olha, existe um Deus sim, que criou o mundo, mas Ele não está preocupado com a terra não, Ele deu corda no mundo, se ausentou e deixou esse mundo para se explodir. Esse Deus do gnosticismo, que tem sido crescente na Europa, e ainda muito crescente no nosso país, e principalmente nas universidades, está dizendo que esse Deus não interfere na história humana. O Deus das outras religiões orientais, que colocam um Deus apartado da realidade, um Deus transcendente, onde você tem que se esforçar para alcançá-lo, porque Ele não vem na sua realidade, também não existe na Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que interfere, que chega, que se apresenta, que rompe as cadeias e coloca no meio do problema, no meio do dilema, no meio da traição, no meio do fracasso profissional, no meio da desilusão, no meio da perda, no meio da solidão, no meio da angústia, no meio do sofrimento. Esse Deus vem e se coloca no meio, dizendo: antes de tocar você, toca a mim também. Esse Deus é maravilhoso. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que se interessa pela nossa história e que vem nos nossos quartos escuros, nas nossas trancas pesadas, para dizer: eu estou aqui, eu chego. Você não consegue impedir de eu chegar na sua vida. Você pode achar que o seu pecado vai me impedir de tocar seu coração, mas essa noite vai ser diferente. Você pode achar que o seu trauma vai me impedir de tocar sua vida, mas essa noite vai ser diferente, porque Jesus rompe todas as barreiras para tocar o nosso coração, para tocar a nossa vida, para visitar a nossa alma, para fazer a sua obra em nós. E Ele nos escolhe para fazer isso. Ele disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Você não pode resistir. Você não tem condições de levantar resistências ao Deus Espírito Santo, que entra, toca e se coloca no meio do nosso coração. E quando Ele entra, Ele toca, Ele muda o ambiente. Olha o que o texto diz: paz seja com vocês. O que é que eles estão vivendo? Medo. Qual é a experiência deles? Insegurança. Qual é a dor deles? A dor é da frustração. E Jesus entra e diz: paz. Paz sobre vocês. E o texto diz que os discípulos ficaram alegres imediatamente. Ficaram alegres. Queridos, vamos usar caixas aqui, dramatizar, porque eu gosto de colocar em caixas, em quadrados espaciais aqui, para você se situar. Vamos na caixinha do versículo 19. Os discípulos estavam com medo dos judeus, trancados dentro do cenáculo. Nessa caixa, a experiência é de sofrimento, a experiência de desilusão, a experiência de fracasso, a experiência de perda, a experiência de desesperança, é de angústia, é de incerteza, é de insegurança. Tudo nessa caixa aqui é solidão, tudo nessa caixa aqui é penumbra, tudo nessa caixa, nesse ambiente aqui é tristeza, porque Jesus está morto, Jesus está agora sepultado, e os nossos sonhos não vão se realizar, e a nossa vida está acabada. Aí de repente a gente vira a página da Bíblia, a gente vai encontrar os discípulos se regozijando, se alegrando, os discípulos fortalecidos, os discípulos entusiasmados, os discípulos recebendo de Deus, os discípulos fazendo algo para Deus. De repente a gente vira a página e tudo muda. Aquela caixa não existe mais. Agora tem alegria, tem esperança, tem paz, tem certeza, tem convicção, tem fé. E eu pergunto para você: o que aconteceu dentro dessa caixa para essa caixa? O que aconteceu nesse intervalo? O que aconteceu nesse meio tempo, queridos? O que aconteceu nesse meio tempo foi Jesus.
E é o que tem que acontecer na nossa vida, queridos. Uma experiência pessoal e verdadeira com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque o que vai nos tirar da caixa da solidão, da angústia, não é a cura do coronavírus. O que vai tirar a gente da caixa da solidão, da angústia, não é aumentar o nosso patrimônio, a nossa segurança financeira. O que vai tirar a gente da nossa caixa de insegurança, não é o plano de aposentadoria. O que vai tirar a gente da caixa da angústia e nos jogar para a caixa da esperança, da alegria, da paz, da fé e da vitória, é uma pessoa, é Jesus. Não adianta trocar de casamento, não adianta trocar de família, não adianta trocar de cidade, não adianta trocar de profissão, se não houver uma experiência com a pessoa que muda o ambiente. Porque onde Jesus chega, onde Jesus atua, aonde Ele se move, ambientes mudam. Um lar cheio de gritaria se torna um lar de bênção. Uma empresa cheia de falcatruas se torna uma empresa de integridade e de fidelidade. Uma vida cheia de misérias e mazelas se torna uma vida sadia e saudável. Dessa caixa de tristeza que os discípulos viveram, para a caixa de alegria e de esperança que eles experimentaram no versículo seguinte, tem uma pessoa. E eu digo para você, não haverá salvação, segurança, saída para você e para mim, se não for através dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Os discípulos experimentaram e tudo mudou. Tudo mudou ao ponto de que essa experiência se transformou tão real, que Jesus, nós vamos ao terceiro ponto, trouxe o resultado. Que resultado é esse, pastor? Vamos lá? O ambiente é tristeza, a experiência é Jesus, o resultado é a alegria, o resultado é a esperança, o resultado é a vida, o resultado é o ânimo. Ânimo. Porque se de um lado eu tenho gente trancada dentro de um quarto com medo de sair, por outro lado eu tenho gente agora que está exposta ao mundo. Ou você não conhece o resto da história? Não conhece? Deixa eu lembrar você então, ou mostrar para você como é que acontece o resto da história. Atos capítulo 2, os discípulos estão no mesmo cenáculo, e de repente Pedro abre a porta do cenáculo, da sala, e fala: vocês judeus, estão tudo aqui nessa festa, eu quero dar uma palavra para vocês. Vocês mataram e crucificaram Jesus. Opa, o Pedro, gente. O Pedro que tinha negado Jesus na noite de quinta-feira, dizendo: eu não conheço esse homem, com medo de ser morto também. É o Pedro que abre a porta da sala e diz: vocês crucificaram Jesus, e é esse que Jesus ressuscitado, Deus o fez Senhor e Cristo, e vocês judeus, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. Olha a ousadia do temeroso Pedro, do covarde Pedro, corajoso, empunhando não agora a espada física, mas a espada da palavra de Deus, convencendo as pessoas a respeito do Evangelho. O que aconteceu com essas pessoas? O resultado é a presença do Espírito Santo, queridos. É a presença do Espírito Santo. Essa igreja trancafiada na porta é registrada em Atos capítulo 2, alguns capítulos depois de João, dizendo: eles viviam unanimemente no templo e de casa em casa, partiam pão com alegria e singeleza de coração, distribuíam seus bens entre os pobres, faziam isso e as multidões louvavam a vida deles. Meu Deus, mudou demais. É o antes e o depois, é a da água para o vinho. Aquela caixa não existe mais. O que agora é uma caminhada diferente, baseada na experiência com a pessoa mais especial desse mundo, Jesus. Queridos, nessa igreja nós não pregamos religião, nós não pregamos fazer para alcançar Deus, nós não pregamos moralismo, nós pregamos a pessoa chamada Jesus, o Evangelho, e ele muda tudo. O Evangelho muda tudo. O Evangelho transforma tudo. Eu sou testemunha disso, eu sou prova disso, porque eu não apenas vi pessoas sendo mudadas, eu também tenho sido mudado por esse Evangelho. Porque vocês não queiram saber quem é Denis sem o Evangelho, vocês não queiram saber quem é o pastor Denis sem o Evangelho, sem esse sopro do Espírito Santo, porque ele muda tudo. O Evangelho, Jesus Cristo, a experiência com Ele muda absolutamente tudo na nossa vida, e o resultado é isso que nós vemos. Pastor, o que mudou? São as mesmas pessoas, o mesmo lugar, a mesma sala, a mesma cidade, o mesmo país, tudo, até a mesma semana, queridos, tudo igualzinho, a mesma coisa. Só que agora os discípulos estão numa outra condição. Estão saindo de casa e vão experimentar a descida do Pentecoste 50 dias depois dessa experiência especial que eles tiveram com Jesus. Jesus vem, entra na sala e fala: vamos sair da sala? Vamos abrir as portas? Vamos agora pregar o Evangelho? O que muda são as mesmas pessoas, o mesmo lugar, mas o que muda agora
é que são pessoas diferentes, tocadas pelo Espírito Santo. Sabe o que Jesus faz? Sopra sobre eles, olha lá, e soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Por que será que Jesus fez isso? Já parou para pensar? Qual o motivo? Qual é a proposta de Jesus ter feito isso? Bom, para entender isso, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a gente tem que buscar outros contextos. Qual foi a primeira vez que Deus sopra na Bíblia? Primeira vez que Ele soprou na Bíblia? Consegue lembrar aí? Gênesis capítulo 1, Jesus sopra sobre Adão, depois de ter feito o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e fez do Adão alma vivente, deu fôlego de vida. A palavra fôlego de vida é a palavra para o grego que vai ser alma, e que para nós vai ser anima no latim, e que vai ser para nós ânimo no nosso português. Ou seja, quando Jesus sopra e derrama sobre os discípulos ânimo, Ele está dando do melhor dele, do Espírito Santo. Eu acho isso tão maravilhoso, porque o Espírito Santo não é uma energia como pregam os testemunhas de Jeová. O Espírito Santo não é uma força cósmica como prega a religião oriental. O Espírito Santo é uma pessoa que nós convivemos, experimentamos, relacionamos com ela, e o Espírito Santo nos fortalece, nos anima, porque Ele é a própria ânima. Ele toca nossas almas, Ele sopra sobre nós, Ele renova as nossas forças, Ele anima nossas esperanças, Ele nos tira do cárcere privado da alma e nos leva para a liberdade especial produzida em Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos nos libertar do cárcere, ainda que a quarentena dure mais uma semana, mais um mês, mais o resto do ano. Nós não podemos permitir que o nosso coração continue encarcerado, não podemos permitir que a nossa alma seja aprisionada. Temos que deixar o Espírito Santo soprar sobre nós, visitar nosso coração, visitar nossa vida e nos libertar de todas as cadeias que ainda nos prendem de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Então a palavra para o seu coração hoje é Espírito Santo. Para libertar desse cárcere não é ter mais dinheiro, não é ter mais uma namorada, não é mudar de família, nem de cidade, nem conseguir sair do coronavírus. Para você libertar o seu e o meu coração, para nós sairmos dessa, é só o Espírito Santo, a gente não tem outra saída. Por isso que hoje Ele possa encher seu coração e visitar a sua vida. Porque a prova disso é que logo depois dos evangelhos vem as cartas, cartas de Paulo, cartas de João, de Pedro, as cartas pastorais. E elas dizem o que o Espírito Santo trouxe para eles e que traz para nós também, é um direito seu e um direito meu. Sabe o que o Espírito Santo traz para nós? Coloquei apenas as palavras para poder resumir para você: fruto, dons, ensino, consolo e coragem. Dons porque a Bíblia fala que os discípulos de Jesus recebem dons e habilidades especiais para poder servir a Deus nessa terra. Fruto porque o Espírito Santo trabalha no caráter dos crentes para poderem serem mais parecidos com Jesus Cristo. Com ensino, porque João capítulo de número 16, Jesus diz: eu deixarei o ensinador. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de ensinador, ele é o mestre por excelência. Ele ensina a gente a ser melhores pessoas, nos ensina a sermos melhores pais, você a ser melhor esposa, melhor mãe, melhor crente. Ele ensina a gente a ser melhor. O Espírito Santo também é consolo, porque Ele está conosco, diz a Bíblia em João 14, que Ele é o outro consolador. Jesus Cristo foi levado ao céu e Ele deixou a garantia que o Espírito Santo estaria conosco, soprando sobre nós sua presença, para consolar em tempos de dúvidas, de incertezas, de medos e de perdas. Mas o Espírito Santo é encorajamento, é coragem, é energia, para a gente poder sair do lugar que estamos, para encarar as dificuldades que nós temos. Essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo, diz 1 Timóteo 1,12, Deus não nos deu o espírito de covardia para vivermos em timidez, mas espírito de poder, ou seja, com o Espírito Santo eu avanço, eu não me tranco. Com o Espírito Santo eu produzo, eu não retrocedo. E eu quero convidar você essa noite a ter essa experiência especial com a pessoa do Espírito Santo. Pedir para Ele te encher, te esvaziar de todo medo, toda angústia, toda insegurança, e te encher de paz. Porque Jesus diz 2 vezes em apenas 3 versículos, Ele diz: paz seja com vocês. É isso que o Espírito Santo quer comunicar ao seu e ao meu coração essa noite. Paz seja com você. Que a paz de Deus esteja com você através do Espírito Santo. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. Eu quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Que eu queria que você pensasse agora, porque nós estamos chegando ao final da nossa celebração, estamos encerrando o nosso tempo de adoração aqui. Eu queria que você pensasse agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Quais são as portas que têm sido trancadas na sua vida nessa pandemia? E eu quero um pouquinho mais longe. Quais são as portas que têm sido trancadas na sua vida nesse último ano, nesses últimos anos, nessa última década, na sua vida toda? Quais lugares que você está protegendo por causa do medo? O medo que é real, mas que se sustenta na ilusão, que se alimenta e se aumenta como um monstro, porque ele ainda te aflige, te desgasta, te amedronta. Eu quero perguntar para você, se você não quer ter uma experiência com Jesus essa noite, sair dessa caixa de conflitos e de uma vida miserável sem Deus, sair dessa caixa de medos, essa caixa de inseguranças e incertezas e desesperança, e ir para a caixa ou para o lugar chamado Jesus Cristo, onde há alegria, paz e regozijo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você quer isso? Você precisa disso? Senhor Jesus, nós vamos cantar essa canção que diz: enche-me. Pai, enquanto nós cantarmos, o Senhor fale ao nosso coração. Drena, Pai, drena a nossa timidez, drena a nossa covardia, drena os nossos medos, suga, Senhor, de nós todas as nossas incertezas, inseguranças, e desfaz, Pai, esses medos ilusórios que criamos no nosso coração. Deus, esvazia-nos essa noite, esvazia-nos de tudo aquilo que não é seu, porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Sua presença, cheios da Sua glória, cheios do Seu mover. Encha-nos, Senhor, enquanto cantamos. Em nome de Jesus, encha-nos. Em nome de Jesus, produza entre nós o Teu mover. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Vem com teu sopro sobre nós, Senhor Jesus. Clamamos pela sua presença, vem nos restaurar. O
O que somos sem Ti, ó Deus, não somos nada. Vem com Teu fôlego de vida, venha nos encher. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos encha com a Tua presença. Pai, nós nos esvaziamos essa noite para poder sermos cheios do Espírito Santo, que nos capacita a vivermos a vida destemidos. Ó Deus, que nos capacita a vivermos a vida corajosamente, confiando de que o Senhor está conosco e de que, ó Deus, todos os nossos inimigos são derrubados. Conforme diz a Tua palavra, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu vivo em esperança, com esse Deus que está comigo, que vive comigo, que anda comigo, que está a cada passo comigo. Pai, esteja com cada um de nós essa semana. Senhor, elimina se ficou algum resquício de medo, se elimina, Deus, se ficou resquícios de insegurança, e traga-nos uma fé, um conforto, o ensino, o poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo, para vivermos, ó Deus, na expectativa do Senhor, porque o Senhor ressuscitou, e vivemos no poder da ressurreição, que habita em nós e que está em nós. Mova sobre as nossas vidas, encha as nossas vidas, tome o nosso coração e nos capacite a viver o melhor para o Senhor, para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. E você diz: amém, amém. Que a paz do Senhor esteja sobre você, que a paz do Senhor guarde a sua entrada, que a paz do Senhor guarde a sua saúde, que a paz do Senhor guarde a sua saída, que a paz do Senhor produza esperança no seu coração, que Ele chegue na sua sala escura e diga: a minha paz está com você, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana para a glória de Jesus. E você que está na internet, após essa canção você vai ficar com a tia Jujuba e com as crianças. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Até transbordar, derrama Sua glória, derrama Sua glória, enche-me, até transbordar, derrama Sua glória, derrama Sua glória. Para você, criança, que está nos assistindo, chegou o seu momento. É o momento de você se encontrar com a tia Jujuba, que vai ter uma mensagem muito especial para você. Com Deus, Deus abençoe. Assistindo a tia Jujuba, mas não é à noite, né? Bom, hoje eu decidi gravar esse vídeo para vocês em um lugar diferente, em frente a uma escola. Vocês sabem que escola que é essa aqui? É a Escola Santo Tomás de Aquino. Cada vez eu vou gravar em frente a uma escola para vocês matarem um pouquinho da saudade que estão de estudar. Porque eu acho que vocês estão com saudade, não estão? Bom, pera aí que primeiro eu vou ter que começar pedindo desculpas pelos barulhos que vão aparecer aí no vídeo. Por exemplo, agora vai passar um carro bem barulhento. Vejam bem. Vai passar outro carro. Vai ter um barulhinho ou outro aqui, mas o importante é a nossa história de hoje. E nós vamos falar sobre uma coisa que tem na escola que eu tenho certeza que vocês gostam muito. Sabe o que é? Os amigos! Sim, os amigos! Ai, que saudade de conversar com um amigo da escola, fazer um trabalho, brincar na educação física, não é verdade, gente? Ah, mas logo, logo isso tudo vai passar e vocês vão estar na escola novamente. Bom, vocês sabiam que Jesus também tinha amigos? Sim, na caminhada de Jesus aqui na terra, ele teve vários amigos.
Algumas pessoas eram amigas de Jesus, outras criticavam Jesus, mas nem por isso Jesus desistiu da caminhada dele aqui e também não desistiu de levar o amor e a bondade para as pessoas. Certa vez, na caminhada de Jesus aqui na terra, ele encontrou 4 pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Sim, 4 pescadores. Esses 4 foram os primeiros amigos de Jesus. Onde Jesus ia, eles iam atrás, eles ajudavam a Jesus, eles ajudavam inclusive as pessoas que precisavam de Jesus a ir conversar com o mestre. Sim, onde Jesus ia caminhando, eles iam junto com Jesus. Mas vocês acham que Jesus só teve esses 4 amigos? Jesus teve mais amigos. Deixa eu me lembrar o nome deles: Felipe, Bartimeu, Mateus, Tomé, Tiago, mas é outro Tiago, não é esse Tiago que eu falei antes. Quem mais? Gente, me ajuda a lembrar. Simão e... ai, tem mais um. Judas. Isso, Judas. Foram 12, os melhores amigos de Jesus. Eles aprenderam muito com Jesus. E acima de tudo, eles foram exemplo. Sim, Jesus era exemplo para eles e eles aprendiam muito com Jesus. Sim, eles também levavam a palavra do mestre e caminhavam, do ladinho de Jesus a todo tempo, ajudando o mestre no tempo que ele viveu aqui na terra, né? Falando da bondade dele para as pessoas. Pois bem, eu até estava conversando, esqueci de fazer o meu recorte aqui, que eu vou mostrar para vocês a amizade de Jesus com essas pessoas. Gente, aqui na terra, aliás, aqui na nossa cidade, nós temos muitos amigos. Você tem amigo? Você tem amigo que mora perto de você? Você tem amigo que mora mais longe? Eu tenho um monte de amigo. Eu tenho amigo loiro, amigo moreno, alto, baixo, de tudo quanto é jeito. Eu gosto muito de conversar e eu amo fazer amizade. E Jesus tinha esses amigos, gente, que ele também gostava de conversar e acima de tudo, ensinar esses amigos. Você ensina seus amigos? Você ensina os seus amigos sobre a palavra de Deus? Não se esqueça, não perca a oportunidade de, quando tiver com um amiguinho, falar de Jesus para ele, porque você é um exemplo para o seu amigo, assim como Jesus foi exemplo para nós. Mas quanto carro barulhento que está passando aqui hoje, viu? Vamos esperar esse carro passar, barulhento. Tem outro carro barulhento por aí. Enquanto isso, vou terminando meu recorte. Galerinha kids, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus tinha amigos e podia contar com esses amigos. Eles eram unidos para falar do amor, da compaixão e do perdão de Deus. Olha só, eram amigos unidos. Que legal. Tia Jujuba não é muito boa aí no recorte, mas deu para entender que ter amigo é muito importante e que, acima de tudo, o nosso melhor amigo é Jesus. Agora eu vou falar para vocês de uma coisa legal. Eu ganhei um presente essa semana e eu achei esse presente espetacular. Esse presente vai ser meu amigo, porque a gente tem amigo de carne e osso e a gente tem amigo de brinquedo também, porque o meu coração é kids. A dona Judite me deu um presente espetacular. Pera aí que eu vou pegar. Pera aí, não sai daí não. Olha, gente. Olha o presente que eu ganhei. Olha que lindo. Ele é muito grande, fofinho. Só que é um pouco pesado e desajeitado. E eu quero a ajuda de vocês. Esse aqui vai ser o nosso novo amigo dos vídeos da Tia Jujuba. E eu preciso de um nome para o nosso amigão. Gente, por isso eu desafio você, pequeno discípulo, a me ajudar a escolher um nome para esse carinha aqui. Você tem alguma ideia?
Eu acho muito importante agora você se juntar com algum amigo, bolar uma ideia aí para esse nosso novo amigão. Dona Judite, muito obrigada pelo presente. Eu amei esse meu novo amigo. E você aí de casa que é amigo ou amiga da tia Jujuba vai me ajudar a escolher o nome do nosso urso. Gente, é muito fácil. É só pedir pro papai ou pra mamãe entrar na página no Facebook. Vocês sabem, né? Como que é pra entrar no Facebook. Entra lá, clica na página do Que Discípulos e coloca o nome pro nosso amigão, amigo da tia Jujuba e da galerinha Kids. O que vocês acham da ideia? Chama um amigo aí, troquem ideias e manda pra tia Jujuba um nome na página do Facebook. Tá bom, galerinha? Um beijo pra vocês. No próximo vídeo a gente vai estar em outra escola e eu espero que vocês tenham gostado de ter me visto nesse lugar diferente, matando a saudade das escolas. Beijão!